Olá, tudo bem? Muito bom dia a todos, boa semana a todos. Começando essa semana aqui com mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes aqui no Jornal da Mix. Eu sou o André Wormsbecker e trago para você aqui sempre assuntos que vão além da imaginação. Alguns assuntos sobre filosofia, espiritualidade, física quântica e todos esses assuntos que arrepiam os cabelos às vezes. Bom, e hoje, por falar em arrepiar os cabelos, vamos falar de um assunto bem interessante, instigante e intrigante que aconteceu lá no século XIX. A gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade hoje e vamos falar sobre a filosofia espírita. Vamos falar sobre as mesas espirituais ou as mesas giratórias que apareceram lá no século XIX. Eles foram, essas mesas, né, foi uma série de fenômenos aí inexplicáveis que chamou a atenção de muita gente e abriu porta aí para a exploração do mundo dos espíritos. Bom, essas mesas giratórias ficaram famosas bem ali na época dos estudos do Allan Kardec, né? O Allan Kardec ele foi um educador, foi um pesquisador e, de certa forma, um codificador ali do espiritismo, né? Da filosofia espírita. O Allan Kardec, esse fenômeno das mesas espirituais começou a chamar atenção na França, né? Como disse ali no final do século XIX. Então era um grupo de pessoas que se reuniam ali ao redor de mesas. Geralmente eles fechavam bares ou fechavam casas de pessoas que eram mais influentes da região, que tinham casas bem maiores, né? Onde às vezes antes de brincar ali com as mesas, eles tomavam alguma coisa ou jogavam algum jogo e tal. E ficavam ali esperando a tal da mesa funcionar, entre parênteses, vamos dizer assim. Mas assim, a questão era que a mesa, eles se reuniam naqueles momentos ali e sabiam que aquilo ia acontecer. Até um pré-início aí do jogo Jumanji, para quem jogou Jumanji ou para quem já jogou aquela tabelinha que tem de A a Z, onde você faz pergunta para os espíritos e eles vão respondendo ali. Era mais ou menos essa brincadeira do copo, como a gente dizia, né? Para brincar com os espíritos. Brincar entre parênteses, né? Vamos dizer. Mas era um fenômeno muito maluco que aconteceu naquela época e começou lá na França. Então esses grupos de pessoas se reuniam ao redor de mesas, né? E esperavam e experimentavam por esses movimentos inexplicáveis que aconteciam com as mesas. Tinha a levitação da mesa, tinha a rotação da mesa, tinha até deslocamento, que não tinha ninguém ali e pareciam ser controlados por uma força invisível ou a força dos espíritos que estavam ali em volta da mesa. E lógico, esses fenômenos atraíram muitas curiosidades, né, e levantaram questões sobre a origem e a natureza desse fato. Bom, o Allan Kardec, para quem não sabe, o pseudônimo era um pseudônimo, né? O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então ele era o Hippolyte Rivail, utilizou o nome de Allan Kardec como um pseudônimo e ele foi um professor, foi um educador ali na época da França, que se interessou muito por esses fenômenos das mesas espirituais. E ele já era muito interessado nessa questão mais espiritual, né? Então o Allan Kardec deu início até essa questão da filosofia espírita lá naquela época, e foi ele que criou finalmente o Livro dos Espíritos, né? O tão famoso Livro dos Espíritos. E foi ele, afinal de contas, que iniciou esse processo de investigação, né? Como ele gostava desses assuntos sobre a questão dos espíritos, ele iniciou esse processo de dar uma investigada e tentar um diálogo com os espíritos através de médiuns, né? Médiuns eram aquelas pessoas que tinham essa capacidade de conversar de certa forma com os espíritos e fazer de certa forma uma tradução
do que os espíritos diziam aqui para nossa dimensão, né, para nossa terceira dimensão. Então eles tentaram, através dos médios, compreender, né, a natureza desses fenômenos e a sua relação aí com o mundo espiritual. Bom, e com base nessas pesquisas e comunicações mediúnicas, o Kardec então desenvolveu os princípios fundamentais do espiritismo, né, que aí inclui a existência de um mundo espiritual e a comunicação afinal entre os vivos e os mortos, né, ou entre os que estão aqui nessa dimensão e os espíritos que estão na outra dimensão. E também a possibilidade de um progresso de aprendizado, né, contínuo através dessas comunicações, dessas informações que vinham através dos espíritos. Então essas mesas espirituais, essas mesas giratórias, elas foram essenciais assim para dar o pontapé inicial assim na questão do espiritismo, né? Elas tinham essa interação com os espíritos. Na verdade era quase como um jogo do copo mesmo, que você fazia algumas perguntas, a mesa girava ou mexiam alguns objetos ali na mesa e elas geralmente flutuavam ou se deslocavam, né, andavam de um lugar para o outro ali, e as pessoas achavam divertido, de certa forma brincavam com as mesas giratórias. Porém, essas experiências permitiram até que o Kardec e outros pesquisadores obtivessem informações e ensinamentos dos espíritos, né? Que daí, a partir disso, foram compilados em obras que virou o tal do Livro dos Espíritos, o tão famoso, né, Livro dos Espíritos, e o Livro dos Médiuns, que foi publicado pelo Allan Kardec. Ele que fez toda tomou a parte inicial ali das informações que ele recebia e criou o Livro dos Espíritos. Aliás, um livro muito bom para você que gosta desses estudos, desses temas. É muito bom para você tirar bastante informação dali, fazer pesquisas, é muito bom, vale a pena. Bom, e além disso, as mesas espirituais ali proporcionaram uma oportunidade para o estudo e a experimentação científica desses fenômenos mediúnicos, né? E o Kardec ali, os seus amigos que andavam com ele ali, tentavam observar, analisar e documentar esses movimentos da mesa, procurando compreender causas e princípios de onde surgia aquilo. Para quem eu creio que não sei se existe ainda, mas na Netflix existe um filme chamado Kardec, que inclusive é uma produção brasileira, um filme muito bom. É uma ótima produção, uma boa fotografia do filme, muito bom, vale a pena você conferir. Eu creio que ele foi um lançamento da Netflix, mas eu não sei se ele ainda está ali no catálogo da Netflix. É Kardec o nome, só Kardec. E ele mostra todas essas... toda a história, né, específica do Allan Kardec naquela época ali da França, incluindo a criação do Livro dos Espíritos, a publicação, a negação, né, de muitas pessoas que não aceitavam aquele livro. E foi um bom documentário ali, uma biografia do Allan Kardec em forma de filme. Foi muito bom, então vale a pena assistir quem conseguir achar esse filme, que é o Kardec, ok? Bom, e esse, vamos dizer assim, legado das mesas giratórias continua até hoje, né? Porque ela é um ponto de investigação aí sobre esses estudos mediúnicos e eles contribuíram muito, né, para o desenvolvimento da questão da filosofia espírita dentro de uma doutrina filosófica e religiosa, né? As mesas também foram um caminho, né, para você explorar mais as formas mediúnicas e a comunicação com o mundo espiritual. Além disso, as mesas proporcionavam que as pessoas atuassem também não só de forma mediúnica, mas com psicografia, com clarividência e inclusive até incorporação e talvez canalização de algumas informações que vinham através dos espíritos. Então foi um marco aí da história do espiritismo e elas eram foi uma fonte aí uma fonte de informação, uma fonte de estudo
com essas mesas, a brincadeira, né, que começou com um certo tipo de brincadeira com essas mesas giratórias e depois acabou virando um trabalho até muito bem programado e muito bem elaborado pelo próprio Allan Kardec. E as pesquisas realizadas aí em torno dessas mesas giratórias e as comunicações obtidas através desse fato dessas mesas girarem e levitarem foram o pontapé inicial aí para essa doutrina do estudo do espiritismo, né? De certa forma foi algo mais real que aparecia quando a gente fala sobre vida no planeta, vida espiritual. Foi uma forma real de um certo tipo de comunicação que houve naquela época, né? Allan Kardec teve um papel assim significativo, né, na construção desse conhecimento e na expansão dessa compreensão, né, entre vida e a morte, ou vida além da morte, a vida além da morte, a vida depois da morte. Então, Allan Kardec deu esse início através dessas pesquisas, dessa história das mesas giratórias, e acabou contribuindo muito para a questão de trabalhar muito com abrir, né, vários canais e várias informações dos estudos das pessoas, inclusive, que gostavam de estudar esses assuntos, e abrir um caminho para quem não entendia muito bem esses assuntos, e acabou sendo comprovaram ali quem participou, né, ali desse certo tipo de brincadeira com as mesas giratórias, ou desse certo tipo de comunicação ali com os espíritos, acabou tendo uma visão real do que pode, né, acontecer entre essas nossas comunicações entre vida real aqui e espíritos. Indo mais um pouquinho para frente, dentro da nossa era mais moderna, assim, existem muitos fenômenos, né, espirituais ou fenômenos paranormais, em que muitos aparelhos de TV, não só aparelhos de TV, mas rádio, ou quando são aparelhos que têm estática, né, tanto a TV quanto o rádio, quanto alguns tipos de equipamentos eletrônicos conseguem captar alguns fenômenos paranormais de algum tipo de espírito, algum tipo de, vamos dizer, fantasma que aparecem em algumas câmeras de vigilância, ou em algum tipo de empresa em que tem câmeras e que filmam alguma coisa, ou hospital à noite em que tem só o segurança ali andando pelo corredor do hospital, e de repente uma cadeira de rodas anda sozinha, e de repente, sei lá, um carro anda sozinho, ou uma vassoura cai, ou aparecem sombras e elementos estranhos, né, que vão além da nossa imaginação. Então se você procurar na internet, você vai encontrar muito disso. Inclusive alguns vídeos que aparecem em acidentes de carro, e você percebe uma sombra saindo do corpo da pessoa, como se fosse a alma da pessoa, vamos dizer assim. E são vídeos que mostram muitos fenômenos paranormais que acompanharam essa trajetória, não só ali das mesas giratórias, né? Lógico que os espíritos existem há muito mais tempo do que nós do mundo físico aqui. Então ali foi um início bem específico, né, da história do espiritismo, com essas mesas giratórias, da época do Allan Kardec ali, do espiritismo, né, que deu início ali ao espiritismo, mas que percorrem eons de tempos aí, que são incomensuráveis, não tem nem como dizer, né, se a gente contempla que nossa alma e espírito vivem além dessa dimensão, então imagine quantos seres e quantas almas existem além dessa nossa dimensão. Por isso que é válido a gente sempre pensar que existe algo além dessa dimensão, existem um universo gigantesco cheio de espíritos, de almas aí,
e que não são só vindas dessa época das mesas giratórias, mas foram um bom início aí para as pessoas meio que acordarem e entrarem nessa área mais específica dos fenômenos paranormais, né? E entenderem que existem coisas que vão além dessa dimensão. Beleza? Muito obrigado pela sua conexão aqui com a gente. Se você quiser pesquisar mais assuntos sobre energia, vibração, física quântica, espiritismo ou espiritualidade, vamos dizer assim, nós temos um canal de estudos que é o estudos.quantumdocs.space. E siga a gente lá nas redes sociais. A maioria das nossas redes sociais é @quantumdocs, ok? @quantumdocs, você encontra no Instagram, no Spotify, no YouTube, vai lá que você encontra a gente, beleza? E não esqueça que a nossa coluna aqui vai ficar também ali no Jornal da Mix, no Spotify do Jornal da Mix e também no nosso Spotify lá no @quantumdocs, beleza? Então, muito obrigado pela sua conexão, valeu e espero que a gente se encontre na próxima semana aqui no canal da Mix, no Jornal da Mix, aqui na nossa coluna Corações e Mentes. Valeu, obrigado, até mais!